Olá meninas, eu sou a Tati do Ateliê Feito com Amor, Guirlandas e Feltro e hoje eu vim para mostrar para vocês, tá? Um jeito bem rápido e bem fácil de fazer essa capa de caderneta aqui para cartão de vacinas, né? Muitas meninas me pediram que eu estivesse fazendo o passo a passo, né? E explicando como é que eu tinha feito essa ursa aqui, bailarina. Bom, o molde dela eu vou deixar para vocês nos comentários, tá, meninas? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar me perguntando que eu terei maior prazer em responder todas vocês, tá? Desde já agradeço de coração mesmo todo o carinho que eu tenho recebido. Então, vamos lá. Nós vamos estar precisando, então, para essa capa de caderneta, de 2 tecidos. Um no tecido principal e um no tecido de forro, tá? E uma manta R1, R2 ou aquela que não tem resina de nenhum dos dois lados, não tem problema, tá? Nas medidas de 25 de altura por 35 de comprimento, tá? Para fazer os bolsinhos internos dessa caderneta, aonde vai entrar ali a capa da carteira de vacina, nós vamos estar precisando de 2 tecidos nas medidas de 10 de largura por 25 de altura. Então, 2 no tecido principal e 2 no de forro, sendo que essa medida é de 12 de largura por 25 de altura. Depois vocês vão entender por que é a mesma aba, só que o tecido principal tem um tamanho e o tecido de forro tem outro. Para a lapelinha, que não é a desse modelo, é a do outro, desse mesmo tecido aqui que vocês viram e me pediram, nós vamos estar precisando de 18 centímetros de tecido por 5 de altura. Daí a gente vai dobrar no meio e vai estar aderindo uma fibra. Aqui eu coloquei, passei com ferro para ela ficar mais estruturadinha, aquela que não tem resina nenhuma. Ó, só que quando a gente passa com ferro, automaticamente ela já adere ao tecido super bem. Nós vamos fazer um bolsinho que fica em cima do porta, ali da porta capa do cartão de vacinas, que ele vai ter a largura de 12, tá? Por 12. Aqui eu vou passar as medidas certas para vocês, é que aqui eu vou fazer uma emenda, mas daí depois vocês vão ver. Então, é 12 por 12, tá? 2 vezes no forro principal, no tecido principal e no forro. E pro outro ladinho, onde a mamãe pode estar colocando ali receita, né? Do nenê, alguma coisa assim, nós vamos estar precisando de 2 retângulos de 10 por 25, certo? Então, esse é o material para a capa da caderneta. Para a ursinha bailarina, eu vou disponibilizar para vocês os moldes, tá? Do corpinho dela, da sapatilha, do colanzinho dela, do rostinho e do focinho, tá? Como é que eu faço isso? Eu risco, tá? No papel termocolante. Aí eu recorto o papel termocolante e colo ele na parte avessa do feltro, tá? Tem o lado direito e tem o lado avesso, né? Assim como o tecido também. E aplico ele no feltro e venho recortando, aí ele fica assim, ó. Atrás eu tenho o termocolante e na frente eu tenho o feltro. A gente não costuma passar o feltro, a gente costuma simplesmente colocar o ferro em cima, tá? De um pano, claro, o feltro, um pano, um tecido, né? Um outro tecido e o ferro para que ele somente fixe, né? Ele não vai ter aquela aderência de colagem, mas que ele fixe para quê? Para que a gente possa estar caseando ele, né? Fazendo o bordado e que ele não corra, não ande no tecido, tá, meninas? Mas isso aí eu vou mostrar pra vocês.
Aqui eu tenho parceria com uma grande amiga, tá? Que tem uma loja de bordados, então ela fornece para mim, eu solicito os nomes para ela e ela vem estar fazendo essas plaquinhas aqui, que eu acho mais fácil, que daí a gente faz a colocação embaixo da ursinha. Nessa capa de caderneta eu vou usar o passa-fita, tá? Vou colocar aqui uma fita rosinha claro para combinar, né, com a nossa capa. E pro tutu da bailarina, nós vamos estar precisando de um tule. Eu pego a largura do tule, tá? E vou dobrando. Vou dobrando até chegar uma faixinha de 30 centímetros. Que o bonito do tutu é que ele fique assim, ó, meninas, bem repolhudinho, tá? Essa é a graciosidade da nossa capa, tá? E aí, a largura dele é de 5 centímetros. Pra quê? Pra depois, quando a gente tá alinhavando aqui, a gente poder tá fazendo os cortes, né? Pra ele ficar repolhudo. Bom, então assim, ó. Nós vamos começar, então, pelo corpo da capa da caderneta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou na máquina, tá? Vou quiltar o tecido principal na minha manta. Como é que eu vou quiltar nesse desenho? Eu vou fazer uma telacê. Na medida de uma régua, eu vou estar traçando as linhas, né? Eu costumo usar o giz. Eu faço um X de uma ponta do retângulo à outra ponta e venho na largura da régua estar riscando aonde eu vou fazer uma telacê, tá? Então, eu vou pra máquina fazer isso. E os bolsinhos, aqueles que eu falei pra vocês, da parte interna, eu também já vou estar passando. São só costuras de pé de máquina em um lado de todos eles, tá? E daí eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, voltei com a minha peça toda quiltada, né? Eu fiz uma telacê, como eu tinha falado pra vocês, tá? E já refilei ela nas medidas de 24 de altura por 34 de comprimento, tá? Por que que eu refilei ela? Porque como ela já tá com a manta e já tá fixa, ela vai ser a minha base pra me fazer bem retinha na hora da costura, tá? Já fui lá na máquina também e já fiz o meu bolso, aquele de 10 centímetros, que é o forro e o tecido principal. Aqui eu optei em usar um rosa clarinho, porque eu coloquei essa cianinha aqui, ó, que eu achei bem mimosa, eu coloquei na pontinha. Caso vocês não coloquem, o que pode estar fazendo? Pode estar passando uma costura trabalhada ou uma costura reta só, tá? Ou se vocês preferirem também, peguem na largura de 20 por 25, e dobrem no meio e passem a costura. É que aqui eu optei em fazer assim para poder estar colocando essa cianinha aqui para dar um acabamento mais bonitinho. A lapelinha, tá? Eu já fiz e já desvirei ela. Ó, essa aqui eu optei em não passar costura, mas também vocês podem estar passando uma costurinha em volta. Agora, a questão do nosso bolso, que é o que vai ali a capa da carteira de vacina. Vocês se lembram que eram 2 retângulos nas medidas de 25 de altura por 10 de largura do tecido principal. E tecido de forro era na mesma altura de 25, né? Só que eram 2 centímetros a mais, 12. Por quê? Porque a gente vai costurar ponta com ponta, né? E vai ficar sobrando ali. O que se chama isso? Na hora que a gente desvira, ele fica um falso debrum, né? Um viés falso. E eu acho que fica bem bonitinho o acabamento. Claro que a gente vai passar, sentar bem a costura e ele vai ficar assim, ó. Então, vai ficar o bolso no nosso forro, né? Com o debrum pra parte de dentro. Aquele nosso bolsinho de 10 centímetros ali em cima dele, né?
assim, ó. E aí, aquela outra parte que eu falei pra vocês, que eram 2 de cada, né? Que é tecido principal e forro também, tinha em anexo um outro bolsinho, né? Então, o que que nós fizemos? A medida do bolsinho são 2 vezes de 12 por 11, que é a largura, por 10 no caso, que é a largura desse nosso bolso aqui da frente, tá? Deixa eu só confirmar para você se é 10 ou 11. Perdão, é 10. Então, o bolsinho da frente é a mesma medida desse outro aqui, só que em vez dele ter os 25, ele tem 12. Então, é 12 por 10, tá? E daí, o que que a gente faz? A gente vai colocar o tecido de forro, né? Com a parte direita dele para cima. Nós vamos estar colocando o nosso bolsinho com a frente dele para baixo. E em seguida nós vamos estar colocando o nosso tecido principal. Aí a gente faz esse sanduíche assim, ó. Tá? É que aqui eu cortei um pouquinho maior, que era a sobra do tecido que eu tinha, mas não tem problema. Ele vai ficar assim que nem o outro, só que aqui dentro vai estar aquele bolsinho, tá? Daí passa uma costurinha. Na hora de desvirar, ele vai ficar como? O bolsinho pra frente, daí vocês ajeitem o bolsinho pra frente, né? Ó, e também vai ficar aquele debrunzinho ali, que nós vamos estar colocando aqui, do outro lado da carteira, sempre os debruns pro meio da capa, tá? Então, vai ficar assim, meninas, ó. Vai ficar bem charmosa, bem bonitinha a nossa capa. Essa aqui é a parte de dentro. Tudo isso, claro, nós vamos fazer em cima do forro, tá? Então, agora nós vamos separar, reservar o nosso forro e vamos fazer o que vocês mais me pediram, que é... As medidas vocês podem ir adaptando, se quer fazer mais comprido, mais fechadinho aqui no meio, é só aumentar 1, 2 centímetros em cada um, que vai... Isso aí fica a critério de vocês. Medidas é a gente aqui faz, né? A não ser quando seja um molde de desenho, que nem a da ursinha que eu vou passar. Daí pode estar também aumentando o comprimento dela ou diminuindo, né? Então, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos para a parte da nossa ursa, então. Já deixei preparado aqui o nosso passa-fita, né? Então, nós vamos centralizar ele, vamos posicionar aonde a gente acha que mais ou menos gostaria que ficasse. Na medida, né, meninas, refilada de 24 por 34. A nossa plaquinha com o nome, não esquecendo que essa costura aqui, ela é de um pé de máquina, tá? Ela é de um pé de máquina. Para poder estar colocando, centralizando a nossa ursinha na frente da capa, o que que a gente vai fazer? A gente vai achar o meio da nossa capa. A gente vai dar um pique em cima, um pique embaixo, vai frisar ela, né? Para poder saber do lado direito onde é que é o meio. Isso tudo só para poder centralizar a nossa ursinha. E não esquecendo que tanto aqui desse lado quanto em cima e embaixo, a gente vai costurar com um pezinho de máquina, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, meninas, é posicionar a nossa ursa, tá? Posicionamos 2 dedos, 3 dedos. Por que 3 dedos? Porque aqui tem um pé de máquina, para ela poder ficar centralizada. Então, 2 dedos até a metade da mãozinha dela e 2 dedinhos para cá. Vai ficar num tamanho bem bom. E 2 dedinhos da parte de cima, tá? Isso tudo é dentro dessa medida aqui. Querendo, pode fazer mais alta também, pode fazer um caderno universitário, pode fazer uma capa de agenda também. A plaquinha do nome eu vou centralizar entre as perninhas dela para poder ficar assim. Bom, aí agora, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vi que tá tudo certinho, daí eu vou pegar e vou medir aqui para ver se esse meu passa-fita eu coloquei numa altura de 7. Ó, aqui já não tem 7. 7. 7. 7, tá? Então, eu coloquei ele numa altura de 7.
eu vou estar alfinetando. E eu vou pra máquina costurar esse passa-fita pra quê? Pra me ter uma ideia de onde ele vai ficar, né, certinho, fixado já, pra poder tá depois só me entretendo ali com a minha ursinha bailarina. E a plaquinha do nome eu vou colocar aqui também. Também vou estar alfinetando ela aqui. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, meninas, é assim. Com a nossa bailarina já preparada aqui, o que nós vamos se deter a fazer? Nós vamos usar o ponto de caseado da máquina, tá? A minha é uma Brilhance Singer, tá? Eu costumo usar o código ali do ponto 18, tá? 2,5 por 2,5. Eu acho que é um tamanho bom para casear essa minha ursinha. Então, eu vou usar o caramelo em toda a ursinha, o rosa no rosa e o bege, né? Esse bege bem clarinho no focinho dela. Então, o primeiro passo vai ser o quê? Eu vou tirar a roupinha dela, vou tirar o que é rosa e vou fazer tudo que for bege. Eu vou casear na máquina, né? Eu uso esse ponto, que é o número 18, na medida de 2,5 por 2,5. Se vocês acham que fica grande, pode estar sendo feita com zigue-zague também, não tem problema, um ponto mais cheinho, né? Fica bonitinha também, tá? Então, o primeiro passo vai ser casear toda a ursinha, tá? Eu vou casear ela, primeiro eu vou costurar essa minha base aqui, que é para os pezinhos dela, para ficar retinho, a plaquinha do nome, e vou casear ela e já volto para mostrar para vocês. Pronto, meninas, como eu falei pra vocês, eu fui lá na máquina, ó, fixei o meu passa-fita, já com a fita mimosa, né? Já costurei com a linha rosa o meu quadradinho com o nome da dona da capinha de caderneta, né? E já fiz, ó, o caseadinho que eu falei pra vocês, na minha máquina, na Brilhance, é o número 18, tá? E daí eu uso 2,5, 2,5, ó. Aí o que eu fiz? Eu costurei o corpinho, tá? Costurei o corpinho dela, ó. Por que eu gosto de botar o termocolante? Porque ele fica esse aspecto de alto relevo, tá? E não tem necessidade de passar o ferro, mas se vocês forem passar o ferro, coloca um tecido em cima do feltro, tá? E daí posiciona o ferro, porque se botar o ferro em cima do feltro, ele vai queimar, tá? Mesmo não sendo tão quente. Mas eu não vejo necessidade. Eu falei pra vocês é porque tem essa opção também de poder tá colocando ele aqui em cima da nossa capa com ferro, mas não tem necessidade, tá? E daí o que eu fiz? Eu costurei o corpinho, aí antes de costurar a cabecinha, eu coloquei a alcinha aqui do colanzinho embaixo da cabecinha, e aí eu sobrepus a cabecinha e caseei ela toda a volta, tá? Aí eu aproveitei, troquei a linha da máquina, já caseei o focinho também. Agora eu vou lá na máquina e vou fazer o quê? Vou casear todinha a parte rosa em cima do corpinho da ursinha. E já vou aproveitar também e já vou casear a minha sapatilha. Aí na sapatilha tem um esqueminha que eu vou mostrar pra vocês que é assim, ó. Aqui vocês podem estar colando, costurando uma fitinha mimosa zerinho, tá? Ó. Eu agora tô optando em já colocar essa fitinha aqui em X e prender embaixo na hora que eu tô caseando aqui a sapatilha, tá? Mas aí se vocês quiserem colar ou costurar a parte também, isso aí fica a critério de vocês, tá? Então eu vou costurar essa parte do colazinho
E aí, o que que eu vou fazer com o meu tutu? Eu vou simplesmente pegar uma linha, né? E vou alinhavar ele. Alinhavar, alinhavar, alinhavar. E vou franzir bem. No que eu franzir, eu vou estar colocando ele em cima do meu colazinho, né? Da ursinha. E vou estar passando na máquina, tá? Mas daí eu vou costurar o colazinho, a sapatilha, e daí eu volto com ele franzidinho pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas. Eu voltei, tá? Ó, mostrar pra vocês. Eu caseei ela aqui, ó. Eu decidi casear em ponto zigue-zague, tá? Pra vocês verem que dá pra ser feito também com zigue-zague, não tem problema se não tiver o ponto de caseado na sua máquina, tá? Pode ser ele bem cheinho, ó, como é que fica, viu? Fica bem bonitinho. E já prendi junto, tá? A fitinha mimosa zerinho pra tá fazendo ali as cordinhas, né? Que entrelaçam a sapatilha, tá? Aí aqui, o que que pode ser feito? Eu costumo colar com aquela cola universal, tá? Mas se quiser tá costurando ou tá passando uma cola quente, não tem problema, tá? E daí eu já aproveitei, já achei o meio da minha capa de caderneta, né? Achei o meio dela aqui, pra estar posicionando, né? Já fui lá e fiz a colocação do meu tic-tac, não esquecendo que aqui tem sempre um pezinho de máquina, que é o da costura. E aqui do outro lado, eu já medi, sempre sobra, tá, meninas? Essa medida que eu dei é que assim, ó, é melhor sobrar do que faltar, tá? E já também coloquei ali o botãozinho tic-tac. Bom, a nossa capa está quase pronta. Aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai à mão fazer o rostinho dela, ó, tá? Aqui pode ser com uma linha marrom, pode ser linha de bordado, como pode ser a linha de costura também. Ela 4 vezes na agulha, ela fica nessa grossura aqui, tá? A sobrancelha, aqui esse xizinho aqui na orelhinha dela, tá? E aqui é uma bolinha de feltro que eu usei marrom. 2 miçanguinhas, tá? E os aderecinhos que eu coloquei, topzinho e... Mas o mais principal e mais importante seria, que eu falei pra vocês, a sainha de tutu. Eu peguei aquela medida que eu passei pra vocês, tá? E botei, ó, bastante vezes a linha de costura na agulha e fui fazendo aqui um vai e vem, né? Fui alinhavando e puxei tudo que deu, tá? Daí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui no corpinho, né, da bailarina, ó. A gente vai posicionar ali embaixo do bracinho dela, até esse outro lado aqui, tá? Na ponta a gente sempre dobra pra trás, pra ficar um acabamento bonitinho, tá? E aqui a gente vai cortar conforme a gente quer que apareça, que nem eu fiz com essa aqui, ó. Eu fiz na medida de 5 também, mas eu fui cortando, 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 até que ficou, né, um tamanho bom que eu queria, tá? Então, aqui a gente faz assim, e essa parte aqui também, ela pode ser fixada na máquina de costura, até preferível, tá? Aqui a gente coloca um alfinete no começo, só pra segurar essa parte aqui, tá? Coloca um alfinete e vem com o resto da linha, ó, e vai fazendo, vai puxando ela, pra ela ficar o tutuzinho ali bem repolhudinho, que é esse que é o bonito da sainha da nossa ursinha, tá? Daí vai ficar assim, né? Vamos prender aqui. Vai ficar assim, né? Aí a gente vai vir na máquina e vai passar uma costurinha aqui em cima, tá? Aí depois
pode estar colocando uma greguinha, pode estar colocando... Aqui é uma faixinha de strass que eu tinha, aí eu coloquei com cola quente mesmo, ou quem tiver cola universal, eu coloquei em cima da costura, tá? Mesmo as pedrinhas eu coloquei aqui na sapatilha e nos topzinhos, tanto da cabeça quanto aqui do ladinho do colanzinho. Aí isso aí vai ficar a critério de vocês, tá? Essa aqui, como vocês podem ver, eu usei botão, ó. Botão e alcinha, tá? É porque eu ainda não tinha o balancinho. Então, agora que eu tenho o balancinho, eu uso e abuso. Mas se vocês não tiverem, não tem problema, tá, meninas? Aí, depois de feito isso, né, a gente vai vir com a tesoura e vai cortar redondinho para que ela fique no tamanho que a gente quer, tá? E aí depois a gente simplesmente vai abrir essas camadinhas, assim, ó, né, do tamanho ali que a gente decidiu cortar, no caso, e a gente vai abrir essas camadinhas, que vai dar umas 5, 6 camadinhas, mais ou menos, pra ela ficar assim, ó, repolhudinha e aparecer a pontinha da sapatilha dela, tá? Então, essa parte aqui, meninas, essa aqui é uma parte que é rápida também de ser feita, né? E cada uma vai fazer da maneira que achar melhor. Se quiser vir colocando já o tule e fazendo ali e puxando também, aí é o que depende da maneira que vocês estão acostumadas a colocar. Mas eu acho assim um jeito mais fácil, tá? Eu vou franzindo o tule na mão e depois eu venho aqui com ela já prontinha e meço direitinho, vejo a parte que eu quero, tá? Deixo sempre, aí na hora de cortar eu corto aqui redondinho pra ela ficar que nem essa aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Então, a nossa carteira tá quase pronta. Agora, finalizando isso aqui, a gente vai pro quê? A gente vai pra parte de dentro da nossa capa de caderneta, tá? Perdão, eu falei carteira, mas é que eu tô fazendo tantas carteiras e fazendo videoaulas que eu acabo me confundindo. O que nós vamos fazer? Essas aqui todas têm a medida de 25, né? De altura, não tem problema. A gente vai sobrepor ela nesse nosso tecido de forro e vamos estar passando uma costura de segurança, só para fixar ela ali, porque a gente não vai se basear nela, a gente vai se basear na capa que está na medida correta, tá? Na hora de passar a costurinha de segurança aqui, quem tiver a etiquetinha com o seu logo, com o seu, né, com o seu nome, já pode estar fixando também, tá? Então, eu vou lá terminar a bailarina, vou passar uma costurinha de segurança aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, voltei, tá? Com o tutu dela aqui costuradinho, ó. Costurei ele aqui, tá? E desculpa que o meu cachorrinho tá fazendo festa aqui, quer participar da nossa videoaula. Mas, continuando, então, meninas, eu costurei ela, ó. Aí, eu trouxe pra cortar aqui com vocês. Simplesmente, vocês vão pegar e vão estar seguindo aqui, né, esse redondinho aqui que fica do próprio, ó. Tá? Assim, ela já ficou boa, ó. Mas dá pra cortar mais um pouquinho. Aí, a medida, por isso que é bom sempre deixar sobrando, do que cortar já a medida certa, porque vai que dá alguma coisa errada, aí não tem mais o que cortar, né? Só cuidando pra deixar o mesmo tamanho, tanto desse lado aqui, quanto desse aqui, ó. Ó. Aqui e aqui, ó, tá vendo? Aí, o que a gente faz? A gente pega e abre esse tule. A gente abre ele, ó, deixa ele bem cheinho, bem esvoaçante. Como tá costuradinho mesmo, não tem problema. No próprio corpo da capa da caderneta, né? Ó. A gente abre ele. Olha como fica bonitinho.
mostrar pra vocês. Ó. A gente abre ele, deixa ele repolhudinho, né? E aí tá ali, ó, aparecendo a sapatilha dela com a mimosinha. Tá, meninas? Então, tá quase pronta a nossa carteira. Aí eu fui lá na máquina, falei pra vocês, né? Bati uma costurinha de segurança pra prender os bolsinhos, ó. Tá? Já coloquei a minha etiquetinha, tá? Daí agora é a parte final da carteira, da capa de caderneta, perdão. Nós vamos pegar a frente do nosso trabalho, né? E vamos colocar direito com direito, ó. Bolsinhos pra frente da nossa capinha. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos começar, eu sempre deixo uma abertura na parte de cima, tá? Então, a gente vai começar a costurar um pé de máquina aqui, vai chegar até aqui, vai vir, vai vir, vai vir, e vai chegar até aqui. A gente vai deixar 4 dedos, mais ou menos, sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar a nossa capa, tá? E daí ela tá pronta. Então, eu vou lá na máquina, vou costurar isso aqui pra vocês, tá? E já vou vir e vou desvirar ela aqui com vocês pra gente ver qual é que ficou o nosso resultado, certo? Prontinho, meninas, ó. Já refilei toda ela, tá? Nas medidas que eu passei pra vocês. Ah, uma coisa bem importante que eu tinha esquecido de falar, né? Na hora a gente faz a montagem, né? Do forro com os bolsos frente com frente. Só que daí a gente costura, né? Um pezinho de máquina pela parte da manta, tá? Que é a medida certinha que já tá o nosso matelaçado, tá? Daí a gente corta as pontinhas, né? E agora a gente vai desvirar ela, pra ver como é que ficou o nosso trabalho. A gente pega a ponta lá, puxa, aqui com certo jeitinho, né? Porque deixando 4 dedos é uma medida bem tranquila, tá? Essa capinha aqui, eu não costumo passar aquela costurinha na volta dela. Mas, se vocês acharem necessário, vocês podem estar passando, tá? Eu não gosto porque eu gosto de deixar ela bem fofinha. Daí, com a ajuda do cabo do pincel, né? Eu não costumo também usar a tesoura. Porque vai que eu use muita força e acaba estragando, né, o trabalho que eu fiz com tanto amor e carinho, tá? Daí, a gente desvira ela, ajeitando aqui os ladinhos, né? Coloca os bolsinhos pra frente, no caso, pro corpo da nossa capa de caderneta, ó. E tá aí, ó. A gente vai no ferro, vai dando uma passadinha nela, né? Pra sentar bem as costuras. Cortar qualquer fiozinho que esteja aparente. A nossa lapelinha colocada já, costura tudo junto. A etiquetinha do trabalho, tá? Quando a gente desvira, ela fica assim, amassadinha mesmo, mas nada que o ferro não venha estar ajeitando. Aqui nessa parte que ficou aberta, eu costumo dar pontinhos invisíveis, tá? Eu costumo dar esses pontinhos invisíveis, porque como ela é matelaçada, ela vai ficar com um acabamento bem bom. A hora que eu estiver passando ela, eu já venho aqui e já friso essa costura ali, pra poder tá costurando bem certinha, tá? E é isso, a gente ajeita o tutu dela, se achar que precisa cortar mais, a gente corta, ó. Ficou assim, ó, a nossa capa de caderneta. Aí, ela bem passadinha, ajeitadinha, a gente vai fechar ela, né, com essa partezinha aqui pra dentro, é claro. Ó, o nosso botão tic-tac, tá? Ó, ela fica assim prontinha,
tá? Aí aqui eu compro a metro, é um strazinho, tá? Daí eu meço aqui na cinturinha dela e corto uma fileirinha só. Eu corto uma fileirinha desse strazinho, tá? Aqui na minha cidade, cada duas coisinhas dessa aqui é R$2. Não sei se agora deve ter aumentado, mas é strazinho. Ele pode ser costurado, porque ele tem um plástico atrás e pode ser colado também. Aí eu venho aqui, em cima do tutu dela, e colo ali, ó. Colo, meço certinho e colo. A mesma coisa eu faço aqui, né? E aqui eu vou estar colocando um topzinho. Eu não achei um top mais clarinho ali, mas pode ser um top mais escuro pra dar aquele tchan, né? Pode ser aqui, aqui. Bom, meninas, os enfeites, né? Os adereços daí é com vocês. A proposta de hoje, então, foi confeccionar essa capa de caderneta, né, que as meninas vieram me pedir, mostrar pra vocês como é que eu fazia a ursinha bailarina, tá? E como que eu faço a confecção dela. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de dar um like se vocês gostaram. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que assim que eu visualizar eu vou responder com todo amor e carinho. E eu só tenho a agradecer, né, todo esse carinho que vocês têm dado pra minha pessoa. E quanto mais pessoas curtirem, quanto mais pessoas divulgarem, né, essas minhas videoaulas, mais eu vou estar podendo disponibilizar o meu tempo para estar aqui ajudando vocês a produzir peças lindas e fáceis e rápidas de fazer, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.